Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Enfim, Daniel vai receber a tão esperada revelação da palavra que envolvia um grande conflito. Como vimos no nosso estudo anterior, Daniel 10 trata-se de uma introdução ao capítulo 11. Em Daniel 10 é feita uma proposta. Em Daniel 11, esta proposta é apresentada. Nesta oportunidade, eu gostaria de estudar com vocês Daniel 11, verso 1 e verso 2, o reino dos persas. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Os eventos ocorridos em Daniel 11 estão intimamente relacionados a Daniel 8 e Daniel 9. Em Daniel 8, verso 14, foi dada a profecia dos 2.300 anos. Parte daquela profecia foi revelada a Daniel, especialmente em Daniel 9, quando foram exploradas as 70 semanas. Naturalmente, em Daniel 9, vocês se recordam, quem quiser pode ver o estudo, a parte 2 de Daniel 9, não foi apresentada toda a extensão dos 2.300 anos. Naturalmente, aqui no capítulo 11, isso acontece, pois Gabriel aqui não delineou somente os eventos relacionados ao povo judeu, mas traçou para Daniel os eventos até os últimos dias, até a volta de Jesus. Então, Daniel 11 é amplo no período que ele cobre de história. Eu gostaria de fazer um esboço para vocês, geral, de Daniel 11. Seria interessante vocês anotarem esse esboço, porque são bloquinhos fechados que, de maneira mais didática, vai nos ajudar na compreensão do livro. Daniel 11, versículo 1 e versículo 2. Vai falar sobre o reino dos medos e persas. Então, Daniel 11, 1 e 2 está ali de 539 até o ano 331. 539, quando Babilônia foi conquistada, 331, quando a Pérsia foi conquistada na famosa Batalha de Arbelas pelos gregos. Do versículo 3 ao 13, o reino da Grécia. Do 3 ao 13. Então, do versículo 3 ao 13, temos o período de história do ano 331 ao ano 168. Então, todos os eventos decorridos desde o verso 3 ao 13 estão dentro desse período de tempo, 331 a 168. Daniel 11, 14 a 30. O surgimento e período de governo de Roma imperial, que vai do ano 168 a.C. até o ano 538 depois de Cristo, verso 14 a 30. Então, dentro do verso 14 a 30, o que temos de importante? Bom, temos o período intertestamentário, temos o nascimento, ministério e morte de João Batista, nascimento, batismo, ministério, morte de Jesus, o ministério dos apóstolos, temos o final das 70 semanas, temos o início do ministério apostólico, temos o ministério do apóstolo Paulo. Todos estes eventos, ou agora, melhor dizendo, todo o Novo Testamento ocorre justamente dentro do período de Daniel 11, 14 a 30. Todo o Novo Testamento, transbordando eventos anteriores e eventos subsequentes ao Novo Testamento. É importante, quando estudamos com isso em mente, por quê? Porque isto vai servir de limite. Então eu não devo buscar encontrar a Grécia nem a Medopérsia ou Roma papal dentro desse período, 14 a 30, 168 a 538, tá? Agora Daniel 11, 31 a 39, o surgimento e período de atuação do papado, de 538 a 1798. Ah, Silverino, que interessante! Então Apocalipse 2, Apocalipse 1, Apocalipse 11, Apocalipse
13, uma parte de Apocalipse 12 e outras partes mais estão dentro desse período de Daniel 11, 31 a 39? Exatamente. Porque Daniel 11, 31 a 39 marca um período de 1260 anos, de 538 a 1798. Então, todos os eventos em Apocalipse conectados a esse tempo profético também têm a sua origem aqui em Daniel 11, 31 a 39. Daniel 11, 40 a 45. Aqui nós temos os eventos finais até o decreto dominical. É a parte que ainda está no futuro e, naturalmente, alguns elementos do verso 40 em diante já aconteceram na nossa época, mas podemos dizer que vivemos neste período de Daniel 11, 40 em diante. Não na Daniel 12, 1, não, porque Daniel 12, 1 já é o fechamento da porta da graça. Isso está no futuro, quando Miguel se levanta. Então nós estamos em algum lugar de Daniel 11, 40 em diante, como vamos ver quando chegarmos nesses versículos. Então esse é um esboço resumido do livro de Daniel e seria importante vocês anotarem e até memorizarem para facilitar a compreensão do assunto todo a partir destes blocos. Ok? Então vamos lá, Daniel 11, 1. Só relembrando, vamos dar só esses dois versículos hoje. 11, 1 diz, eu. Quem? Eu. E aí eu preciso perguntar quem. E aí muita gente vai dizer, eu quase posso ouvir, Daniel. Não. Não Daniel. Eu, Gabriel. Profetas e Reis, na página 556, a irmã White diz, deixa eu ler na íntegra para vocês. Profetas e Reis, página 556. O reinado de Dario foi honrado por Deus. A ele, a Dario, foi enviado o anjo Gabriel para o animar e para o fortalecer. Então, quando diz aqui, eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Eu aqui refere-se a Gabriel. Então, naturalmente, quem é que vai revelar a profecia de Daniel, capítulo 11, para Daniel? O próprio anjo Gabriel. Então, já sabemos quem foi o agente que Deus usou para transmitir todas as importantes informações de Daniel 11. O anjo Gabriel. Ok. Agora precisamos entender algumas coisas aqui. Eu quero que você preste bastante atenção para não existir uma compreensão equivocada ou entender aquilo que eu não disse, mas entender com clareza o que vai ser apresentado. Em Daniel 11, verso 1, nós estamos nos dias de Dario. Mas eu preciso que vocês se lembrem de um detalhe. Nós não estamos mais no período de Dario, o Medo. Nós estamos no período de Ciro, o persa. Capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, ano 535. No primeiro ano de Dario, ano 539. Agora olha o verso 2. E agora te declararei a verdade. Eis que 3 reis, nós vamos ver já já. E agora, quando ele fala e agora, justamente ele volta ao presente em que ele estava tendo a visão, que seria o terceiro ano de Ciro, que seria o ano 535. Espero que não tenha ficado confuso. Eu quero repetir esse detalhe. Verso 1, nós estamos no ano 539, período em que a Babilônia foi conquistada. Ou seja, o verso 1 de Daniel está paralelo a capítulo 9, verso 1 de Daniel, no primeiro ano de Dario, ou está paralelo a Daniel 6, onde fala, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes e tal, ou seja, estava reorganizando o reino. Daniel 5,31, e Dario, Medo, ocupou o trono, sendo da idade de 62 anos. E Profetas e Reis 556 diz que ele reinou por 2 anos, ou seja, de 539 a 537. Então, Daniel 11, verso 1, é simplesmente, a fim de fornecer algum contexto para Daniel, Gabriel menciona um fato passado. Ou seja, olha, Daniel, desde Dario eu estou aqui. Ou seja, desde 539, nos últimos 3 anos, 4 anos, eu estou aqui, já trabalhando com o coração dos medos. Então, vamos retomar o raciocínio. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. E agora quando?
Voltamos então ao período de Ciro, ok? Notem que a partir de Daniel 11, verso 2, é que vai ser revelada a palavra que envolvia grande conflito. Embora no capítulo 10, verso 1, diga, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Mas essa palavra aqui ainda não havia sido revelada nesse momento. Naturalmente, porque Daniel escreveu depois que tinha já recebido a palavra. Ele escreveu o capítulo 10, 11 e possivelmente o 12. Mas quando ele escreveu, os medos já não estavam mais no cenário. Ó, Daniel 9, verso 1. No primeiro ano de Dario, da linhagem de Assuero, filho de Assuero, da linhagem dos medos. Ó, 11, verso 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, eles foram os primeiros a ascenderem ao trono. Daniel 5, 31. Dario, o medo, ocupou o trono, sendo na idade de 62 anos. Mas quando nós vamos para o capítulo 10, justamente alguns anos depois do capítulo 9, porque o capítulo 9 foi no primeiro ano de Dario, ou seja, no ano 539. Nós vamos para o capítulo 10, nós estamos no terceiro ano de Ciro, o ano em que ele deu o primeiro decreto. No ano 535, diz, no terceiro ano de Ciro, o persa, já não é mais o medo. Capítulo 11, verso 1, ó, pois no primeiro ano de Dario. Então, não pode ser o mesmo, por quê? Porque Dario, o medo, já estava no passado de Ciro, o persa. Capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Notem que em Daniel 10, os medos já estavam no passado. Ainda no Daniel 10, 13. Veio para ajudar-me e fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, Daniel, sim, esteve desde o período de Dario e permaneceu com os reis de quem? Da Pérsia. Daniel 11, 2. Eis que agora te declarei a verdade. Eis que ainda terão 3 reis sobre a Pérsia. Ou seja, os medos tinham ficado no passado. Então, estamos falando de um momento em que nós estamos para além do ano 535, Daniel 10, verso 1 em diante, e quando o capítulo 11, verso 1 apresenta no primeiro ano de Dario o Medo, simplesmente está rememorando um fato passado. E quando ele diz aqui, e agora, Daniel 11, 2, e agora eu te declararei a verdade, isso indica que a palavra que envolvia grande conflito ainda não foi revelada. E ela vai ser revelada agora. Daniel 10, 1 diz que foi revelada a palavra que envolvia grande conflito. Daniel 11, 2 diz, e agora te declararei a verdade. E Daniel 10, 21 diz, mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. Te declararei, o verbo declarar está no futuro. Então, nós estamos no capítulo 11 e vamos ver agora o que seria esta palavra que envolvia um grande conflito, a qual foi revelada ao profeta Daniel. E esta palavra que envolvia um grande conflito, e de fato foi muito própria a tradução de Daniel 10:1, porque Daniel 11, simplesmente o tema seria o conflito entre o reino do norte e o reino do sul. Muito próprio, porque nós vamos ver constantemente o reino do norte combatendo contra o reino do sul e o reino do sul combatendo contra o reino do norte. Vamos lá, Daniel 11, verso 1 agora, em diante. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora, voltamos para o presente da visão, presente cronológico, os dias de Ciro, e agora te declararei a verdade. Então, vamos ver o que tanto Daniel ansiava saber e que o anjo revelaria. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte, por suas riquezas suscitará a todos contra o reino da Grécia. Ok, o texto diz que 3 reis ainda estariam na Pérsia, e depois um quarto também surgiria, mas com mais destaque do que esses 3. Então alguém pode falar, então os 4 seriam Ciro, Cambises, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, o Gálmata, que nós vamos falar, e Dario II. E aí nós vamos ver que não vai corroborar bem. Por quê? Porque o quarto, o texto diz que acumularia grandes riquezas e suscitaria todos contra o reino da Grécia. Dario não foi o líder da Pérsia mais rico, existiram outros com mais riquezas. E muito menos, ele nunca empreendeu batalha contra os persas. Então, naturalmente, esse quarto não pode ser Dario. Ok? Agora, então, como seria a forma correta de entender
esse versículo. Eis que ainda 3 reis estarão. Ciro não é contado aqui, porque Ciro era quem estava em vigência. E o profeta falou, olha, mais 3 reis estarão na Pérsia. E aí sim, quais seriam os outros 3 somando um quarto? Cambises, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, Dario II, o persa, não o Medo, e Xerxes Assuero, o Xerxes da Ester. O Xerxes que foi o mais rico monarca persa. E é este mesmo Xerxes que a história abundantemente afirma que planejou batalhas contra os gregos e foi derrotado. E assim criou então uma insatisfação entre gregos e persas, que culminou então na derrota dos persas em 331 na Batalha de Arbelas por parte dos gregos. Então, estes são os 4 reis que surgiriam na Pérsia. Cambises, falso Esmerdes, Dario II e o Xerxes Assuero da Ester. E vamos então falar um pouquinho sobre cada um deles para entender o porquê que Daniel disse que haveria um grande conflito a ser revelado. Então precisamos entender esse grande conflito em todos os elementos apresentados, não somente nos elementos mais claros, que vão se destacar um pouco mais no personagem Reino do Sul e Reino do Norte. Então me acompanhe. Bom, Daniel 11:2 diz, e agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis. Agora, no período em que ele declara agora, foi o ano 535, período em que o monarca Ciro ainda reinava. Ciro estava em iminência de proclamar um decreto no qual daria-se permissão, através de uma emenda política, para Israel retornar, ou melhor dito, Judá retornar para Jerusalém. Então Ciro foi quem deu o primeiro decreto de liberação para os judeus retornarem a Jerusalém. Não só deu o decreto, mas quando soube por parte de Daniel que havia uma profecia que indicava o seu nome como libertador de Judá, ele ficou profundamente tocado. Como está lá em Isaías 44:45, que vai falar sobre Ciro, o meu ungido, o meu pastor. Então Ciro atuou do ano 537 ao ano 530. No ano 530 ele veio a falecer. E aí sim começamos a contagem dos 4 persas que sucederiam a Ciro. O primeiro foi Cambises. Cambises era o filho de Ciro. Cambises fez muitas proezas de fato, à semelhança do seu pai, mas empreendeu mais batalhas fora do que ficar restrito, propriamente dito, na sede do seu governo. Então Cambises teve um período relativamente curto também de reinado. Ele esteve reinando do ano 530 ao ano 522. Verdade sobre os Anjos, na página 145, vai falar isso, que os Cambises, filho de Ciro, reinou por 7 anos. E ele morreu em batalha no Egito. Então, o primeiro dos 4 faleceu. E aí entra em cena, então, o segundo, aquele que ficara conhecido na história como o falso Esmerdes. Mas por que falso Esmerdes? Na verdade, Esmerdes era o filho de Cambises e neto de Ciro. Então, quando Gálmata, que era um mago, ficou sabendo que Cambises havia morrido em batalha, prontamente ele assassinou o filho de Cambises, Esmerdes, foi até uma região longínqua da sede do império, proclamou-se rei, alegando ser ele Cambises. E todos, esse príncipe não era conhecido. Hoje não é como a televisão hoje, que tira foto e aparece lá. Então muitos não sabiam a fisionomia, não conheciam quem era o filho de Ciro, de Cambises. Então falso Esmerdes falou, eu sou Cambises. E proclamou-se rei. E várias pessoas o aclamaram rei. Ok? Então ele reinou durante 7 meses. Foi tempo o suficiente para que, vocês podem ler em Esdras capítulo 4, para ele emitir um decreto de proibição de Israel reconstruir Judá. Em Esdras 1, do verso 1 a 3, vocês vão perceber que ali tem o decreto de Ciro, dando toda a liberdade para Israel, para Judá, melhor dizendo, reconstruir Jerusalém. Aí no capítulo 2 de Esdras tem a lista daqueles que voltaram, 42 mil e poucos judeus. No capítulo 3,
ali já vai começar a falar sobre a construção do templo no ano 533, 34, 2 anos após o regresso para Judá. Eles começaram a construir. E aí no ano 522, quando esse falso Esmerdes, que na verdade era um mago chamado Gálmata, começou a reinar, os samaritanos enviaram carta para este novo rei, falso Esmerdes, e ele então proibiu a construção do templo, a reconstrução. E este homem reinou somente 7 meses. Por quê? Porque Dario, que era um parente próximo de Ciro, soube da trama e soube do engano. Aí o que ele fez? Eles mataram falso Esmerdes, que era Gálmata, que tinha assassinado o verdadeiro Esmerdes, que era filho de Cambises, e ele foi aclamado rei da Pérsia. Isso no mesmo ano de 522. E isso está registrado em Esdras capítulo 4, vocês podem ler lá. Então ele começou a sua gestão no Império Persa, e no capítulo 5, Deus então levanta Zacarias e o profeta Ageu, isto no ano 520, no segundo ano do reinado dos Medos. Vocês podem ver isso, Zacarias 1, verso 1 e 2 e 3, e Ageu 1, verso 1 e 2 também vai falar, no segundo ano de Dario. O Dario ali é o Dario II, o persa, não é o Dario I, o Medo. O Dario I, o Medo, morreu no ano 537, Daniel 9:1, Dario o Medo. Nós estamos falando agora do Dario o persa, que está aí algumas gerações após. Ó. Dario II, veio o falso Esmerdes, veio Cambises, veio Ciro, aí que veio Dario I. Então esse Dario é o persa. Então lá em Ageu 1, verso 1 e 2, Zacarias 1, 2, 3 por ali, nesses versos vai dizer que foi no segundo ano de Dario que eles começaram a profetizar. Esdras capítulo 5, verso 1 diz, e sobre a influência do ministério de Ageu e Zacarias, o trabalho avançava. Então no ano 520, Deus levantou esses 2 homens, Ageu e Zacarias, para animar o povo. E isso aconteceu durante a gestão do monarca Medo, do monarca persa Dario. O que eles fizeram nesse período? Vocês podem ler em Esdras 5. Escreveram uma carta no ano 520 para Dario. Dario, há muito tempo atrás, um grande monarca persa chamado Ciro emitiu um decreto no qual ele dizia que teríamos o direito de reconstruir nossa cidade, o nosso templo e tudo mais. E Dario, conhecendo bem a lei dos Medos e Persas, que não é revogável, ou seja, é irrevogável, mandou buscar nos registros em Babilônia e encontrou o decreto na sua forma escrita por Ciro. Então ele revalidou o decreto no ano 520. Então Dario II, no ano 520, revalidou o decreto, vocês podem ver isso em Esdras, capítulo 6, e foi nesse período, então, que se concluiu a reconstrução do templo no ano 516. Ok? Então esses foram os 3 primeiros aqui mencionados. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, Cambises, o falso Esmerdes, e Dario II. E o quarto o quê? O quarto rei persa acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o rei da Grécia. Bom, esse quarto aqui é o mesmo Xerxes Assuero dos dias de Ester. Ele foi extremamente rico. Era um homem que tinha grandiosas posses. E justamente este rei aqui está antes de Artaxerxes, que deu o decreto de 457, que já nos conecta com Neemias e com a parte final do ministério de Esdras. Então, o capítulo 6 e 7 de Esdras, temos o livro de Ester. No capítulo 6 e 7 de Esdras, temos uma lacuna, um hiato de mais de 80 anos. Então tem o capítulo 1 de Esdras, Ciro, que foi até o ano 530. Temos o capítulo 2, 3, que está dentro desse período aí. Depois vem Esmerdes, que vai do ano 530 ao ano 522. Depois vem o falso Esmerdes, ainda no 522. E depois vem o Dario II, que Dario foi até 486. Terminando o período de Dario em 486, 522 a 486, vem então o Xerxes Assuero,
o Xerxes de Ester, que foi de 486 a 465. Então, esse Xerxes Assuero justamente está entre o capítulo 6 e 7 de Esdras. O capítulo 6 de Esdras termina com o reinado de Dario, o persa, vem o reinado de Xerxes Assuero, Xerxes de Ester, vem a história de Ester, conclui-se a história de Ester, ou do livro de Ester em 465, e aí temos então o Artaxerxes, que foi do ano 465 em diante, e justamente cobrindo o período em que ele deu o terceiro e mais completo decreto, cuja permitiu a nação judaica voltar a ter uma identidade como nação. Ele não é mencionado aqui em Daniel 11, dentro do versículo 2. A lista para no quarto, por quê? Porque o quarto é que foi preponderante na intriga que existiu entre os gregos e os medos, que culminou no ano 331 na derrota dos persas por parte dos gregos. Retomando o pensamento, então, entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, temos a história de Ester. Terminando a história de Ester, vem o capítulo 7 de Esdras, que segue até o final e depois conecta-se com a história de Neemias. Então, na verdade, deveria ser assim: Esdras 1 a 6, Esdras até o final do livro, e aí sim entrar no livro de Neemias. Então, Neemias, na verdade, vem depois de Ester. E a parte final do livro de Esdras está em paralelo também com o livro de Neemias, porque Neemias e Esdras chegaram a atuar juntos. Ok? Deixa eu ler para vocês um texto. Este texto vem do livro do Urias Smith, comentando Daniel. Eu não sei a referência, que eu esqueci de colocar, mas eu posso ver depois para vocês. Mas diz assim o texto de Urias Smith. Nessa parte, na parte histórica, ele é muito bom, só ressaltando aqui. O único equívoco que Smith cometeu, isso na minha visão, e também de outros, foi aplicar a terra gloriosa à Turquia e o rei do norte aos muçulmanos. No mais, o livro dele é maravilhoso. Diz assim: o quarto, que nós sabemos ser Xerxes Assuero, agitou outras nações contra a Grécia, e ele próprio convocou sob suas ordens, um exército sobremaneira numeroso, seguindo o número de 5.283.223 homens, vindo do Oriente e do Ocidente. Além destes, mais 300 mil compareceram no campo, chegando assim ao fabuloso número de 5,5 milhões de soldados. Mesmo assim, com este poderoso exército, ele fracassou em seu empreendimento contra os gregos. Nós sabemos muito bem a fama dos gregos, eles eram poderosíssimos guerreiros, mesmo com um número tão grande de soldados. Naturalmente, muitas vezes, quando se mobilizava exércitos tão grandes, muitos eram inexperientes. Mesmo com um exército tão grande, os persas não puderam prevalecer. É claro que não foi nesse período que eles perderam a hegemonia. Não foi nesse período. Passaram-se os anos, continuaram-se as intrigas, até que no ano 331 os gregos decidiram então subjugar os medos. E aí aconteceu a famosa Batalha de Arbelas. Então, sob a liderança de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, os persas foram, enfim, subjugados. E aí foi o momento que Gabriel também saiu, porque o texto diz que "e eu permanecerei ali até vir o rei da Grécia", Alexandre o Grande. Então, em 331, biblicamente falando, Gabriel deixou o Império Persa, porque foi conquistado e se tornou jurisdição grega. Bom, espero que tenha ficado claro, espero que vocês possam ter tido uma compreensão adequada do que foi falado. Talvez seria interessante talvez ver mais de uma vez para assimilar bem as informações, esse vai e vem de informações. Mas é muito importante entendermos a introdução e as primeiras partes do livro, a fim de entendermos bem o corpo e o epílogo do livro. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. Vamos avançar juntos, estamos agora avançando para o final deste maravilhoso livro. Daniel 11 será abordado em mais quantas palestras? Deixa eu ver aqui na minha nota. Serão ainda mais 1, 2, 3, 4 palestras para Daniel 11. E depois uma para Daniel 12. Então, em mais 5 palestras, estaremos fechando o seminário do livro de Daniel, verso a verso. Claro que muito mais coisas poderiam ser ditas, poderia se esmiuçar muito mais.
mas cremos também que o Espírito Santo é quem faz esse trabalho mais meticuloso. O nosso é somente fornecer alguma orientação norte. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.